Olá, galera, boa noite, bom domingo a todos. Então, hoje vou ler o Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo de 1 a 10, que fala de Jesus, o bom pastor. Então, a liturgia de hoje, desse domingo, refere-se ao domingo de Jesus, o bom pastor. Vamos lá? Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que vocês acabaram de ouvir, né, nessa leitura do Evangelho de hoje, né, da liturgia de hoje, que se refere ao Jesus, o bom pastor. É aquele que está à frente das ovelhas, é aquele que dá a sua vida para as ovelhas, né? Então Jesus, ele fala que ele é a porta, né? Ele diz assim, ó: eu sou a porta, em João, no versículo 19. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, pessoal, não existe outro lugar, outra entrada. Se queres entrar no reino de Deus, tem que ser por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Então Jesus ele fala assim, em verdade, no versículo 1, em verdade vos digo, quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, né, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, né? Então, todo bom cristão, ele entra pela porta, porque não tem vergonha daquilo que fez, né? Agora, aqueles que roubam, aqueles que não faz a vontade de Deus, sempre quer entrar por outras brechas, né? Porque tem medo daquilo que fez, tem medo de mostrar aquilo que fez para Jesus, né? Mas um bom cristão, ele entra pela porta, sem medo daquilo que acredita, né? Daquilo que vive. Então Jesus diz assim, ó: a esse o porteiro abre, né? No versículo 3. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz, né, para fora. Então, quem tem Jesus, ouve a sua voz, né? Se o cristão ama mesmo Jesus,
né? Ele não precisa procurar outras denominações, outras religiões, né, outras seitas, porque o amor tem que estar enraizado somente em Jesus Cristo, né, galera? Então, vocês que estão me ouvindo através do canal do YouTube, né, tem que ter essa perspectiva de vida, de fé, porque a fé verdadeira é aquela que vai até o fim, né? Não é aquela fé que, eu acredito em Jesus, né? Aí quando chega alguém, aí desiste. Então, isso não é fé. Fé é essa. Você escuta a voz de Jesus e vai adiante. Veja o que ele diz aqui, ó, no capítulo, no versículo 4 e o 5. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Né? Todo cristão conhece a voz de Jesus, porque ele é o único, ele é a porta, né? Mas depois no versículo 5 ele diz assim, ó, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? Então, todo cristão, ele só tem de ouvir uma voz, que é a voz de Jesus. Né? Não existe outra voz. Quem são essas vozes? Essa voz de estranhos. Né? Se Jesus é o único, ele é a porta, ele é o pastor nosso, dos cristãos. Quem são essas vozes estranhas, né, que pode tirar o cristão do verdadeiro pastor? Então é preciso o quê? Refletir, pensar, né, antes de deixar o que é a verdade, né? Porque Jesus ele é o bom pastor. Não devemos deixar o verdadeiro pastor por um estranho, para seguir um estranho que você às vezes nem conhece, né? Não sabe da história. Mesmo assim, confia a sua fé, confia a salvação a um estranho, né? Assim acontece com muitas religiões, né? Que fala assim que Jesus está na igreja deles, né? E não está na outra religião. A outra religião fala que Jesus não está, né, naquela religião, mas que está na dele, e assim por diante. Então, será essa uma voz estranha que confunde as ovelhas, né? Então, o nosso ouvido, o nosso ouvir, né? O nosso ouvir, que é o mandamento de Moisés, ouve, ó Israel, né? O nosso ouvir é somente a voz do Senhor Jesus, né? E quem leva o nome do Senhor Jesus? A não ser aqueles que ele chama, né? Os escolhidos por ele para anunciar o seu reino, a sua verdade, né? Então veja bem, então Jesus ele nesse evangelho, nesse diálogo que ele teve com aquelas pessoas, ele se referiu a um bom pastor. Um bom pastor ele caminha à frente das suas ovelhas, né? Ou seja, ele dá a vida, né? Ele está com as ovelhas, ele protege as ovelhas, né? Então por isso que esse evangelho, né, ele retrata a figura de Jesus como o bom pastor. O ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir, né? Então é preciso tomar muito cuidado, né? Como eu disse em outros vídeos no YouTube, né? Se for preferir o bem e o mal, prefira o bem, né? Porque o bem você vai se sentir bem, né? Feliz, disposto, porque tem um Deus que te protege, que caminha à sua frente, né? Agora, se você segue o caminho do mal, vai ter preocupações, estresses, né? Doenças, morte, violência, briga, etc. Então, o conselho que eu te dou no evangelho de hoje é
ouve a voz do bom pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor, somente a ele você deve ouvir. Né? Ah, mas como? Leia o Evangelho, né, de João, vá à igreja, ouve o conselho do padre, do bispo, né? Ouve o conselho de um religioso, de uma irmã, de um frade, porque esses são escolhidos por Jesus para anunciar o Evangelho, para anunciar o amor dele, né? Então é isso, pessoal. Jesus é o bom pastor, né? Ele é a porta. Somente por ele nós seremos salvos, beleza? Então, não dê ouvidos a estranhos, tá, pessoal? A estranhos. Essas pessoas estranhas, como diz o Evangelho, são ladrões, são assaltantes que confundem a sua voz, confundem o seu pensamento, a sua fé, mas não tenha medo, né? E vou concluir com a leitura do Salmo, né? O Salmo de hoje também, o Salmo da liturgia de hoje é muito linda. É o Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. Né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estai comigo com bastão e com cajado, ele me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e tudo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então, feliz domingo do bom pastor. Lembre-se, ouvir a voz somente do bom pastor e não ouvir a voz de estranhos. Beleza, pessoal? Seguir Jesus sempre. Pessoal, se puder dar um ok aí no meu canal, se inscrever, dar um link, né, para ajudar no canal aí, beleza? Valeu, pessoal. Bom domingo, boa semana.